Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro RZAG11 da Risa Asset. Vamos falar do relatório de janeiro, trata dos rendimentos pagos agora no mês de fevereiro. Acabou de sair, está quentíssimo aqui o relatório, mas antes de a gente começar a leitura do relatório propriamente, a gente vai passar para vocês alguns números, algumas informações importantes sobre esse Fiagro no momento. O valor de mercado da cota dele está R$ 9,07. Como o valor patrimonial dele é R$ 9,48, temos um P sobre VP de 0,96, o que nos dá um desconto de 4% em relação ao valor patrimonial, indicando que pode ser sim um bom momento de entrada no fundo, porque ele tem esse desconto e porque ele é um dos poucos Fiagros no momento que estão sem nenhum problema, pelo menos até o momento. Eu tenho que citar isso, até o momento ele não tem nenhum problema. Pode ser que apareça? Pode, mas no momento ele não tem. E ele está com esse desconto. Está custando praticamente R$ 9,00. Vários Fiagros vêm se desvalorizando, se desvalorizaram muito em dezembro, aí subiu em janeiro e caiu em fevereiro novamente. Esse Fiagro aqui foi um dos que sentiu menos o impacto dessa problemática do mercado de Fiagros no mês de dezembro. Ele chegou a reduzir o valor de mercado da cota dele, mas não chegou a ficar abaixo de R$ 9,00. Enquanto vários Fiagros iguais a ele, sem nenhum problema, ficaram com cotas abaixo de 9, como aconteceu com a AZQ, como aconteceu com a FGA, se eu não me engano também com o XPCA, mas ele não, ele continuou acima de 9. No mês de janeiro, como um todo, o mercado deu uma recuperada, deu uma respirada e subiu. Aí ele também subiu, mais ainda. Mas no mês de fevereiro, como tiveram mais notícias ruins, logo no começo do mês de fevereiro, ele teve uma queda e ficou abaixo de 9, chegou a bater R$ 8,90. A gente vê aqui, nesse momento, ele já tem uma pequena recuperação e já ultrapassa a barreira dos R$ 9,00, chegando a esses R$ 9,07, e mesmo assim continua com desconto ainda de 4%. Em termos de dividend yield, o fundo conta com, nesse último ano, distribuído 16,17% de yield, o que deixaria ele, se a gente retirar fora os fundos que estão com problemas, na quinta posição de melhor yield. Se não retirar os fundos com problema, seria na 10ª posição. O patrimônio líquido dele atualmente é 645, mas a gente vai ver que ele tem uma alavancagem, e isso deixa ele com mais de 700 milhões, mas vamos retirar a alavancagem e colocar o patrimônio líquido real mesmo, que é 645 milhões, que deixa ele na 4ª posição de maior patrimônio líquido da bolsa. Basicamente ele só está abaixo dos 3 maiores, os 2 maiores que já ultrapassaram a barreira de 1 bi, que são o KNCA, que já está na faixa de 2 bilhões e 200, fundo da Kinea, que para quem não sabe pertence ao Itaú, e o Rura 11, que ultrapassou já a barreira de 1,5 bilhão, que é do Itaú. Depois, na 3ª posição, está com Vigia, que está com aquele problema, com a Languiru, na faixa de 800 milhões de patrimônio líquido, e na 4ª posição temos aqui o RZAG. O número de cotistas dele é bem alto, é um dos fundos com certeza com o maior número de cotistas no mercado de Fiagros, 87 mil cotistas, o que lhe dá uma boa liquidez diária de 2,27 milhões. O último dividendo anunciado no mês de janeiro, mas pago agora em fevereiro, foi de apenas 11 centavos, o menor dividendo distribuído nos últimos tempos pelo fundo, mas ele estava bem próximo disso, né? Diga-se de passagem, nos últimos 2 meses, antes de anunciar esse dividendo em janeiro, em novembro e dezembro ele pagou 11,5 centavos, quer dizer, estava bem próximo. Isso aí reflete mais ou menos mesmo a queda da Selic. A queda da Selic está impactando aqui os resultados. Esses 11 centavos equivale a um yield de 1,19%, exatamente o mesmo yield do FGA. E 11 centavos foi exatamente a mesma distribuição do FGA. Então ele está muito parecido com o FGA nesse caso. Vamos agora começar a leitura do relatório propriamente dito. Esses aqui são os destaques do relatório, né? Aqui ele mostra esse dividendo anualizado de 11 centavos daria 15,29%, como eu falei, mas o que ele distribuiu mesmo foi 16,17%. O spread médio da carteira dele é CDI mais 5,24, que mostra que o fundo é high yield, que essa taxa aqui é uma taxa clara de fundo high yield, principalmente uma taxa média. Algumas operações que são até com taxas maiores, na média vai ficar 5,24. E você vê que ele praticamente origina todos os ativos dele. Cerca de 93% dos ativos dele são originados pela própria Risa Asset. O fundo conta com 34 ativos no momento, e aqui ele mostra que o patrimônio está 106,20 alocado. Aqui ele já está reduzindo o que ele tem em caixa. Na realidade, a alavancagem dele, isso aqui é a alavancagem. A alavancagem dele real é 9%. Retirando o percentual que ele tem em caixa, dá 6,20. E o
fundo é 100% indexado a CDI e 100% atrelado a CRAs. O valor de mercado da cota, quando fechou esse relatório, era R$ 9,22. Você vê que nesse mês foi impactado. Como eu falei, nesse mês ele caiu para R$ 8,90, mínima histórica dele, mas ele já se recuperou e está R$ 9,07, 15 centavos abaixo desse valor de mercado. E na semana que vem ele vai anunciar rendimentos e ele deve cair mais uns 11 centavos. Eu creio que vai ser 11 centavos. Vamos ver daqui a pouco na DRE do fundo. Aqui ele, provavelmente, o estagiário da Risa copiou e colou os valores do mês passado, porque tá mostrando 11 centavos e meio, e não foi 11 centavos e meio, exatamente 11 centavos. Anunciado em dezembro e pago em janeiro, e anunciado em novembro e pago em dezembro, foi 11 centavos e meio. Eu acho que ele copiou e colou e errou aí no final das contas, né? A DRE aqui tá menos ruim do que do mês passado. No mês passado ele mostrou o que foi pago durante o primeiro semestre, durante o segundo semestre, durante o ano de 2023, e não falou do resultado do mês de dezembro. E a gente ficou meio que perdido. Agora ele pelo menos trouxe o resultado do mês de janeiro, mas para mim não deixa de ser péssimo. Para mim o ideal é no mínimo ele mostrar na DRE os últimos 6 meses da DRE do fundo. E aqui ele mostra só janeiro. Simplesmente janeiro. O ideal para mim é 12 meses. No mínimo 6 meses. E um mês é simplesmente péssimo. No mês passado foi pior ainda, que ele não mostrou nem do mês. A gente vê que o total de receitas que ele faz, o resumo do resumo, né, só mostra receitas, 8.247.000. Despesas, 843.000, praticamente 844.000. Deu um resultado de 7.403.000, o que seria por cota 11 centavos, e ele pagou exatamente 11 centavos. Ou seja, ele distribuiu 100% do valor recebido. Ele é daqueles fundos que normalmente ele não gosta nem de fazer reserva. Ele distribui tudo que ele recebe, porque normalmente ele poderia separar 5%, que é o que ele tem de direito para ele usar do jeito que ele quiser. Ele precisa distribuir 95% dos valores, mas ele normalmente distribui 100%. Mas em média você vê que ele distribuiu 98%. Mas eu acho que ele não tem nem reserva. Pelo menos ele não cita ter nenhuma reserva. Provavelmente essa receita que vai ser gerada no mês de fevereiro vai ser impactada pela queda do meio ponto percentual que caiu da Selic no mês de janeiro. Isso provavelmente vai impactar os dividendos a serem distribuídos no mês de março. Ou seja, pode ser que ele não consiga pagar nem uns 11 centavos. Se ele tiver na reserva, pode ser que complete. Se não tiver na reserva, ele provavelmente vai diminuir para 10 centavos e meio ou até 10 centavos. Vamos ver. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o RZAG ou RZAG na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas. E aí você diz os que você tem e eu digo os que eu tenho, os fiagros que eu falo. Porque você pode ser que não tenha um RZAG ainda. Pode ser que você tenha um RZAG e tenha outros fiagros. Coloque aqui nos comentários pra gente trocar essa informação. E meu amigo, se você não é inscrito, não perca mais seu tempo, se inscreva agora. Agorinha mesmo, já deixa aquele likezão. Não deixe de deixar o like, que é muito importante. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assistir assim que sair. Assim que sair você já assiste, porque aumenta o engajamento, ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas e a gente bater a meta. A gente tem uma meta de 300 views para trazer o relatório do mês de fevereiro, que se refere aos pagamentos do mês de março, no próximo mês. Então deixe aquele like, comente aqui para a gente conseguir bater essa meta, e se a gente bater a meta, a gente traz novamente o vídeo do relatório do mês de fevereiro no próximo mês de março. Aqui é importante eu trazer para vocês alguns detalhes do portfólio do fundo nesse mês de janeiro. No mês de janeiro, a GAPS Agronegócio, que era um dos maiores devedores do fundo, amortizou antecipadamente 21 milhões do CRA deles. A gente vai ver daqui a pouquinho. O CRA deles era de 65 milhões. Você vai ver que caiu muito. Era 10% da carteira do fundo e caiu muito também. A gente vai ver daqui a pouquinho. E aí ele fala que o fundo agora possui em CRA 109,54% do patrimônio líquido. A gente viu que ele falou da alavancagem de 106%, mas você está vendo a alavancagem real, basicamente, que é essa aí, 9,54%. Agora, uma coisa preocupante que eu vejo aqui no RZAG é essa questão da exposição à soja que o fundo tem. Você vê que apesar de plantio de soja ser diferente de plantio de semente de soja, já teve gente que me falou isso aqui nos comentários, mesmo dessa forma, a gente vê que ele tem uma grande exposição à soja, ao mercado de soja em geral. Mais de 60% do fundo é exposto à soja. E a gente está sabendo, está ouvindo falar nos últimos meses de uma provável quebra na produção de soja nesse ano agora. E se realmente
tiver uma grande quebra na safra de soja, provavelmente o RZAG vai ser um dos que mais vai sofrer, porque tem vários outros fundos que não tem uma exposição tão grande. Ele é um das que tem a maior exposição à soja. Então esperemos que não aconteça nada e a gente vai ouvir a palavra do gestor agora na sequência. As perspectivas do fundo, exatamente, que seria o comentário do gestor. Ele fala, apesar dos desafios climáticos, exatamente essa questão da quebra de safra por causa de problemas climáticos. Apesar desses desafios para o produtor de grãos nessa safra, aí ele fala aquele negócio que está monitorando os ativos e tudo mais, aí ele fala, nenhum devedor deixou de honrar suas obrigações, ou seja, todo mundo continua adimplente com o fundo. Isso é muito bom para a gente, mas como eu falei, se finalmente for confirmada essa quebra de safra de soja, infelizmente o fundo deve sentir, porque provavelmente alguém que está devendo ao fundo, que é desse setor, que é muito exposto a esse setor, provavelmente vai deixar de pagar, nem que seja na base do waiver, né? O famoso waiver, que é deixar de pagar agora para pagar no futuro, e aí com esse pagamento a menos, o que acontece? Diminui os rendimentos. Isso é muito ruim. Não aconteceu, mas pode acontecer por causa dessa questão da quebra de safra e da grande exposição que ele tem ao mercado de soja como um todo. E para finalizar, a gente traz aqui a carteira do fundo, que eu sempre trago para vocês, mostrando, e até que eu achei legal, porque na realidade aqui, o fundo tem 34 ativos. Aqui ele mostra 19 devedores, mas ele tem 34 ativos. KPS ali que está em primeiro lugar, tem vários CRAs, a KPS, vários, mas eles juntaram como se fosse apenas um CRA e colocam o percentual todo da dívida do devedor com o fundo. A gente vê aqui, tá aqui os devedores todos. Apesar dele mostrar KPS aqui, tem mais KPS aqui. É até estranho, era para estar tudo junto, porque você vê que os outros devedores só são citados uma vez, com exceção da KPS. O HAPS aqui que diminuiu a dívida deles era 65 milhões e caiu para 43. E saiu de 10% para 6,7%. Mostrava no relatório passado 65 milhões. A gente vê que a KPS não é apenas 20,5%, apenas, né? Tem mais 1,5%. KPS é 22% em relação ao patrimônio líquido do fundo. É um devedor muito grande. Se uma KPS dessa aqui dá problema, vai complicar a vida do fundo. A Tafona é 17%. Meus amigos, essas duas aqui juntas dá quase 40% do fundo, né? Temos ainda a Celine, que é 9,3%. Temos o grupo MG, que é 9,2%. E ainda temos esses aqui que estão com um percentual do patrimônio líquido relativamente pesado. O ideal é que seja de 5 para baixo, né? A partir daqui tá ok, mas esses aqui estão pesados. O que mostra uma certa concentração, principalmente nesses dois ativos aqui, né? Que, como eu falei, totalizam quase 40% do fundo. Se der um problema ou na Tafona ou na KPS, o fundo vai sentir um impacto muito forte. Lá no Vigia, que atualmente a Languiru, que tá com problema, não tá pagando, é 8% e tá sentindo é muito, imagine um desses aqui que é 22 ou 17, ou um desses que é 9. Então é complicado pro fundo. Esperemos que não dê nenhum problema. No final ele mostra aqui ter 711 milhões na carteira, mas a gente já viu que o patrimônio líquido dele realmente é 645 e ele tem ainda quase 22 milhões em caixa. Por isso que na prática ele tem 9,6% de alavancagem, mas como eu falei, se retirar o valor que ele tem em caixa para diminuir a alavancagem, daria aqueles 6,3%. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão para ajudar a aumentar o engajamento e a gente bater a meta de 300 views para trazer novamente no mês que vem mais um relatório aqui do RZAG para vocês. E não esqueça de ativar o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!